você tem essas possibilidades. As crianças não nascem sabendo como atuar no mundo. É justamente a educação que recebem, primeiramente nas famílias, que vão lhes situando sobre como viver e ser. Justo por isso, Latai, no livro Limites, 3 dimensões educacionais, nos chama a atenção para o fato de que precisamos educar as nossas crianças e adolescentes para que consigam identificar quando o limite é um convite a passar para o outro lado ou, pelo contrário, uma ordem para que nós permaneçamos num lado só. Com isso, ele quer nos dizer que há limites que devem sim ser superados, como, por exemplo, os nossos próprios limites. Será que podemos ser mais generosos, por exemplo? Entretanto, há outros limites que não podem ser transpostos, como, por exemplo, o caso da confiança que já trouxemos nesse episódio. É justamente a insegurança entre não saber o que transpor e não saber onde ficar que a educação laissez-faire faz para as nossas crianças. Deixando-as à própria sorte, elas vão descobrindo sozinhas como podem e as formas de atuar no mundo. Então, resumindo, as formas como os pais das crianças educam os seus filhos, Susana Meninos diz que dentro dessas possibilidades, né, então a gente pode ter desde uma educação que não é educação moral, né, e que o Yves Delataille ele tem uma expressão bem interessante que ele chama de miséria moral. Né? Então, você tem assim, um ambiente de miséria moral. Né? Que ambiente é esse? Né? Você não tem regra, ou de vez em quando você tem uma regra que é colocada de uma maneira muito coercitiva, né? De repente não tem mais essa regra, então é uma coisa meio caótica. Né? As relações são de desconfiança em vez de confiança, né? Não existe sensibilidade, né? No sentido de uma sensibilidade para a necessidade dos outros, uma sensibilidade moral, né? Então não há coerência, não há afeto, né? Não há acolhimento, né? E você não tem nenhuma construção moral. Né? Você pode ter também um ambiente onde outros valores, que não valores morais, né, de cooperação, de solidariedade, sejam predominantes. Né? E aí você vai ter, embora você tenha influência de valores, e você tenha uma moral que se impõe, essa moral não é uma moral que o Piaget chamaria de moral do bem. Né? Então, você pode ter uma família que valorize a força, a beleza, a esperteza, a inteligência, a competição, né? Como algumas escolas também fazem isso. Né? Então, aí você não tem, né, a educação moral que nós queremos. Né? E você pode, num outro extremo, quer dizer, passando por várias possibilidades e graduações, né, uma moral mais para a cooperação, para o respeito mútuo, para a autonomia, né, e que as pessoas, então, valorizem, né, tenham como valores, né, aqueles que a gente considera que são os valores do bem, né, a solidariedade, a justiça, o respeito, né, o respeito às diferenças, o respeito ao ambiente, e assim vai. Né? Então, quer dizer, dentro de toda essa diversidade possível de coisas que a gente pode oportunizar para a criança, né, a criança vai fazer as suas construções. Né? E cabe a nós poder possibilitar, né, essa educação moral. Que interessante. Para falar em educação moral, Susana chama atenção para o que ela nomeia como moral do bem, fazendo referência a uma expressão do suíço Jean Piaget. A moral do bem é aquela forma de moral que considera o bem-estar coletivo, a justiça e outros valores morais como primordiais, de modo que a criança vai passando a se autorregular em função desses valores e não em função de punições externas. Ou seja, a criança vai, pouco a pouco, aprendendo que é preciso dizer a verdade à mãe. Não porque ela vai apanhar caso minta, mas porque ela colocará em xeque a confiança que a mãe sente por ela caso não fale a verdade. Perguntamos então a Susana onde ocorre a educação moral, a fim de sabermos se essa seria uma tarefa da família, da escola ou de ambos. E ela nos respondeu que normalmente os pais esperam que a escola faça uma grande parte disso. Né? Embora se tenha a crença na nossa cultura
de que a escola ensina, a família educa, né? Eu já vi vocês falando nisso, né? Ou a escola ensina os conhecimentos, a família ensina a moral, né? Embora isso esteja na nossa cultura, não é bem isso que os pais esperam da escola, né? É tanto que eles procuram escolas que muitas vezes correspondam aos valores que eles têm, né? Então, por exemplo, pais que procuram a escola religiosa, né? E na religião que eles tenham, né? Assim, os evangélicos procuram a escola evangélica, os católicos procuram a escola católica, e assim vai com os protestantes, com os israelitas, né? Assim vai. Ou procuram escolas laicas, né? Ou procuram escolas mais democráticas, né? Ou seja, normalmente os pais procuram escolas que têm valores que eles já têm, né? Ou seja, eles esperam da escola um reforço nessa educação moral, né? E em segundo lugar, quer dizer, mesmo na época agora da pandemia, com a escola à distância, né? Os pais esperam que a escola também trabalhe esse aspecto, né? Pelo menos no sentido de, bom, enquanto ele está na frente do computador, né, ele está me dando paz. Pelo menos nesse sentido. Mas a gente sabe também, né, Catarina, que as condições do ensino pela internet, atualmente, elas são muito ruins, né? Eu não sei como é que está aí o estado de Pernambuco, mas mesmo aqui no estado de São Paulo, grande parte das crianças, e se a gente falar em classes mais socioeconômicas baixas, a maioria, né, ou não tem acesso à internet, ou se tem acesso à internet, não tem computador, né, não tem lugar para estudar, né. Então, assim, todas as condições inadequadas para o uso da internet na escola, né, e os professores com uma dificuldade enorme de preparar aulas de ensino à distância, né, porque é a primeira vez que eles estão fazendo isso com grande intensidade, professores de escola pública, né. Se a gente for olhar os dados do PISA de 2018, né, a gente vai ver que o Brasil, de 79 países que foram mensurados no PISA, o Brasil está sempre entre a última dezena, quer dizer, está do 70º e 1, 2, 3, 8 até 9, né, em lugares como posse de computador na escola, de computador entre alunos, de tecnologia para os alunos se servirem, né, de aplicativos para os professores, de formação dos professores, né. Então, esse é o Brasil que a gente tem, né. Então, se esse é o Brasil que a gente vai contar pouco, por enquanto, com escola à distância, né, com ensino à distância, né, para os pequenos ou para os grandes, né, principalmente na maioria das famílias pobres, né, e muito pouco com educação moral, né, através desse meio. Poderia haver algum, né? Poderia haver através do uso da literatura, né, do contar histórias, do deixar as crianças falarem, de organizar grupos entre crianças. A gente sabe da força da interação entre pares, porque a Catarina falou isso logo no início, né? Então, sim, poderia haver alguma educação, no sentido de uma educação para valores, né? Valores de convivência, valores de solidariedade, de respeito, né? Mas está difícil de fazer pelos meios para se fazer isso, né? Então, vai caber à família mesmo, né? E aí a família está vendo, em primeiro lugar, a importância da escola, né? Como a escola é importante, né? E como família e pais e mães não são professores, né? É preciso todo um treinamento para ser professor. Então, eu espero que com essa situação os professores voltem a ser muito valorizados, né, como eles merecem, né? Então, cabe à família. Menin vai nos dizendo que para educarmos moralmente as crianças, precisamos eleger como centrais os valores da convivência, explorando a solidariedade e o respeito.
ela nos diz ainda... Cabendo à família, o que a família poderia fazer, né? É claro que depende um pouco da condição, da idade das crianças, da etapa de desenvolvimento, né? Da condição das mães e dos pais, né? Então, aí se a gente voltar lá para o começo, né? As mães sozinhas, as mães pobres, né? As condições de vida, né? A violência doméstica. Então, considerando uma série de condições, né? O que se poderia fazer? Então, a primeira é garantir que o ambiente em casa não fosse um ambiente de miséria moral, né? Ou seja, fosse um ambiente de sensibilidade moral, né? Então, o que é isso, sensibilidade moral? É trabalhar, primeiro, com a percepção da importância de elementos morais na convivência entre as pessoas, né? Do quão importantes eles são. Então, se eu bato no meu irmão, eu não tenho que dar pito porque eles estão fazendo barulho e não estão me deixando trabalhar, né? Se a criança, se uma está batendo na outra, tem que ver por que está batendo, se tem outra forma de resolver, se não machucou, né? Então, assim, dar importância ao ato que foi feito, né? E não como ele me incomoda. É a mesma coisa que a professora aqui diz assim para o aluno, né? Para 2 alunos, vocês querem brigar? Então vocês vão brigar lá fora, né? Quando a professora diz isso, ela está valorizando a ordem, o silêncio na classe, né? E não a convivência entre os alunos, né? Então é como se ela não visse um valor moral e visse só outro valor, né, que é o valor da ordem, da disciplina, né? Então, essa sensibilidade moral é isso, quer dizer, é ter olhos, né, ter percepção para ver valores morais numa situação, né? Tem um exemplo também que eu sempre dou disso, e até foi uma coisa assim, vista na televisão, num jornal, né? Um conjunto de adolescentes, pré-adolescentes praticamente, eles passaram numa avenida em São Paulo de comércio, né, fortemente de comércio, isso antes da pandemia, e fizeram um arrastão em algumas lojas, né, roubando peças que estavam ali mais perto da rua. No dia seguinte, esse grupo de adolescentes foi de novo fazer arrastão, né, no mesmo lugar, e a polícia estava lá e pegou, né, uma série de crianças e de pré-adolescentes. A mãe de uma criança foi chamada, e quando a mãe encontrou com a filha, ela falou assim, mas você é burra, como que você volta no mesmo lugar que você roubou? Né? Então, nessa situação, é contundente a gente ver a falta de sensibilidade moral, né? A cegueira da mãe ali para valor moral, né? O que era importante para ela é a criança ser esperta, né? Não ser pega, não voltar no mesmo lugar onde roubou. Pode roubar em outro lugar, não nesse, né? Não é a questão de, olhe, não roube, né? Isso prejudica o outro, prejudica o comerciante, você não tem direito de fazer isso, né? Ou até uma moral heterônoma, não roube, você vai ser preso, isso é contra a lei, né? Mas nem nesse sentido foi, né? Você é burra, né? Você vai ser pega, né? Então, esse é o primeiro passo, vamos dizer assim, né? Ter sensibilidade moral para perceber as situações, né, que envolvem valores morais. Nossa, Suzana, quão profunda é essa questão da sensibilidade moral das pessoas que educam. Nem sempre nossos olhos estão suficientemente atentos para vermos o que de fato está em jogo numa situação de conflito que envolve as crianças. Pela falta dessa sensibilidade, terminamos educando as crianças sem que elas possam pensar realmente sobre os valores morais que estão em jogo. O exemplo que você traz das crianças que se batem é muito importante para que enxerguemos isso. Mas certamente não é suficiente termos sensibilidade moral. É preciso que tenhamos algo a mais. É então que Suzana nos diz... A segunda coisa, ainda dentro da sensibilidade moral, é dar atenção aos sentimentos, né? Porque nós estamos falando, eu acho que vocês estão falando mais, né, de crianças menores, né? E se vocês estão falando mais de crianças menores, né, o mais importante aí são os sentimentos morais, né?
e nem tanto se a criança é capaz de fazer julgamentos morais elaborados, que é uma coisa que a gente vai trabalhar depois com os adolescentes, né? E com a hierarquia de valores que eles podem formar e tal, né? Você vê que isso a gente também pode trabalhar com criança. Mas, assim,